Oi, tudo bem com você? Maravilha, hein? É muito bom saber que você está conectado conosco. Gostaria de convidar você a conhecer as novas palavras de Deus, a conhecer a nova obra de Deus. Deus já vem trabalhando há algum tempo, trazendo uma nova obra e fazendo com que as pessoas possam ser transformadas, purificadas pelos seus pecados e abandonando assim definitivamente o pecado. Então, eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, a conhecer esta obra de Deus, a obra que o próprio Deus está realizando nos últimos dias. Cristo dos últimos dias, ele retorna agora pela segunda vez, se torna carne, se torna uma pessoa e vem falar conosco. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser inacreditável ou de repente isso pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, principalmente para aquele que crê. A palavra do Senhor diz que a fé é trazer à existência aquilo que não existe. E nós, pela fé, ouvimos a voz de Deus e cremos que o Senhor prometeu que voltaria, e Ele voltou. Só que agora, nos últimos dias, muitos grupos religiosos não aceitam a segunda encarnação de Deus, a segunda vinda do Senhor à Terra. Por que será que o mundo religioso se opõe tanto ao Cristo dos últimos dias? Não é de se surpreender. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, os fariseus também rejeitaram e não aceitaram a vinda do Messias, dizendo que ele não era o Messias, porque ele havia nascido numa família comum, seu pai era um carpinteiro. E assim, pela aparência dele, eles acharam que ele não era o Cristo que viria. Será que nós vamos conhecer Cristo dos últimos dias olhando a sua aparência ou a família em que ele vai nascer? Nós não cometeremos os mesmos erros dos fariseus há 2000 anos atrás? Eles erraram em querer conhecer Deus através da família e da aparência dele. Quando Deus se torna o Filho do homem, ele assume uma forma corpórica, ele assume um corpo próprio dele, um corpo inerente, feito para o próprio Deus. E ele pode vir à terra e falar conosco, na nossa linguagem, na nossa palavra, para que nós possamos entender a intenção de Deus. Se Deus fala conosco através dos céus, com trovões e raios, como ele falou na era da lei, as pessoas não vão entender e muito menos vão compreender a intenção de Deus. Porque a linguagem de Deus é diferente da linguagem do homem. Mas, quando Deus se torna uma pessoa e vem à terra, assumindo uma forma corpórica, um corpo próprio, e ele vem à terra e fala com você e comigo, e traz palavras que nós podemos compreender e entender a intenção de Deus, isso é muito bom e é ótimo. Compreender a intenção de Deus, ouvir a voz de Deus, porque o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e viria diante dele. Assim, as ovelhas do Senhor nos últimos dias já estão dando as boas-vindas ao retorno do Senhor, o Cristo dos últimos dias. E eu lhe pergunto, você já ouviu a voz de Deus? Você já sabe que o Senhor retornou nos últimos dias e está fazendo a obra de julgamento, começando pela casa de Deus? Começando pelas suas ovelhas, pelos seus servos, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade? Você sabia que o Senhor está fazendo essa obra de purificação? Essas palavras de Deus nos últimos dias, ela faz com que o homem reconheça o seu caráter corrupto, a sua corrupção e abandona ela definitivamente. Somente assim, o homem e a mulher poderá entrar no reino de Deus. Porque o Senhor disse que sem santidade ninguém verá a face de Deus. E o Senhor Jesus também deixou muito bem falado e muito bem claro para nós há 2000 anos atrás. Ele disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então, como nós podemos herdar o reino de Deus? É somente aceitando a palavra de Deus? É somente aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, perdoando nossos pecados, e agora já estamos literalmente salvos? Uma vez salvo, salvo para sempre? Eu acho que não. Existe um erro aí.
Nós fomos enganados por milhares e milhares de anos. Nós fomos uma geração que fomos enganados a vida inteira. Paulo cometeu um grave erro, dizendo que se nós conhecêssemos, alguém viesse nos pregar um novo evangelho, que nós fôssemos anátema, que não acreditasse. Nem que um anjo viesse do céu para pregar um novo evangelho. Agora, como você me explica a visão de João lá na ilha de Pátimo, quando João vê um anjo voando no céu com um novo evangelho que seria pregado a todas as nações e línguas? Que evangelho é este? Este é o evangelho do reino. Este é o evangelho da palavra que transforma e purifica o homem. Tudo que Deus fez, Deus usou a palavra. E o Senhor Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que eu tenho pregado, essa os condenará no último dia. E agora, meus irmãos, estamos no último dia. E novas palavras de Deus surgiram. Palavras essas que estão fora da Bíblia. Na Bíblia você não vai encontrar, porque elas surgiram agora. Com o retorno do Senhor, Ele traz nova mensagem, novas palavras, que eu e você podemos compreender essa intenção de Deus de salvar o seu povo. Você quer conhecer mais sobre esta obra? Você quer conhecer mais sobre as novas palavras de Deus? Você quer dar as boas-vindas ao retorno do Senhor, o Cristo dos últimos dias? Então, vem comigo e você com certeza compreenderá a intenção de Deus de fazer a obra da era do reino. Cumprindo-se a intenção do Senhor quando o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar assim: Pai nosso que estais no céu, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, a intenção de Deus, que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. E que o reino de Deus venha entre nós. E agora, o reino de Deus está na terra. O reino do mundo agora pertence ao Cristo. Cristo dos últimos dias. E Ele está transformando um grupo de pessoas em vencedores. Aqueles que lavaram as suas vestes e se tornaram pessoas que temem a Deus, se desvia do mal. Esse é o maior segredo. Temer a Deus e se desviar do mal. Ter integridade, serem honestos, corretos, íntegros. Essa é a intenção de Deus. E Deus vem mostrar para nós que é possível. Quando Jesus veio a primeira vez, Ele disse que teria muito a nos dizer, mas Ele não disse. Ele se limitou. Então agora, no seu retorno pela segunda vez, Ele vem e traz novas palavras. Essas novas palavras traz compreensão e entendimento hoje da realidade das palavras de Deus. Você quer conhecer a verdade por trás de toda a história da Bíblia? Você quer conhecer a verdade por trás de todo o mundo religioso? Você quer conhecer a verdade sobre a igreja de Filadélfia? Então, vem comigo. Que Deus abençoe e nos ilumine grandemente.